Tá sendo... Eu só tô vivendo um minuto só. E essa noite foi muito forte. Parece que estava sentindo, né, a entrega e o que viria após essa entrega de presidência de responsabilidade. Olha só a notícia, meus amigos. Acusação de usurpação expõe disputa por poder na Igreja Lagoinha. Eu recebi o link dessa matéria e eu vou compartilhar com vocês, porque o que foi vendido como legado espiritual, na verdade está cheirando, e não é de hoje, aquele cheirinho de disputa por poder com o CNPJ. Uma estratégia gigantesca que, se você é da Igreja Lagoinha, meus amigos, talvez você não percebeu, mas quem está de fora percebeu. Se você olhar com um olhar mais aprofundado, você vai perceber que a sucessão da Lagoinha não se trata de fé e nem de salvação de almas, mas de controle. E eu digo mais, quando uma igreja espiritual construída com sacrifício, conforme muitos falam a respeito do pastor Márcio Valadão, aonde foi construída com uma certa responsabilidade, por mais que exista, eu acho impossível não ter existido mutretas e confusões, mas na época não tinha a mídia que tem hoje, então passava batido no final das contas. E quando a igreja ela vira uma estrutura empresarial com ramificação internacional, com banco digital, movimentações milionárias, conforme a gente viu as notícias, está expostas aí na internet, o povo que estava ali como igreja, é como eu já falei em outros vídeos aqui, o púlpito acaba se tornando um balcão de negócio. E não é mais a fé que conduz, não é mais Cristo que conduz, mas sim o próprio dinheiro. Deixa o seu like aí no decorrer do vídeo, peço já antecipado o seu joinha, que é importante, seu comentário também ajuda nós, ajuda a hypar o conteúdo. E olha só o que está acontecendo. A acusação de usurpação expõe disputa por poder na Igreja Lagoinha. Eu não serei mais o pastor aqui. E eles largaram esse vídeo aqui também. Tá sendo... Eu só tô vivendo um minuto só. E essa noite foi muito forte. Parece que estava sentindo, né, a entrega e o que viria após essa entrega de presidência de responsabilidade. Essa noite foi muito forte para mim. Não falei com a Renata, mas é a última vez que eu subo aqui. Que Deus me dê a graça. Eu preciso muito de vocês. Segundo as pessoas que estavam presentes nesse dia, meus amigos, a entrega da igreja era para ser para o pastor Flavinho, né? E no dia seguinte, o Dedé Valadão veio correndo dos Estados Unidos e mudou tudo. Olha só para você entender. Manobra global e 3,9 milhões sobre suspeita. O escândalo da Lagoinha. O império construído pelo pastor Márcio Valadão viveu seu momento mais crítico. O que parecia ser uma sucessão natural de pai para filho, revela-se agora um jogo de poder, manobras estatutárias e uma investigação federal que abala os pilares da Igreja Batista da Lagoinha. O golpe administrativo, diferente do que muitos pensam, a presidência não foi entregue em 2023. Márcio Valadão se despediu apontando o pastor Flavinho como sucessor legítimo. Mas, através da criação da Lagoinha Global, André Valadão estabeleceu uma hierarquia paralela para assumir o controle total. Ou seja, ele tentou trazer uma
organização convencional para ficar no controle de tudo, porque a partir dali provavelmente as coisas iam ficar cada pastor dono da sua igreja e talvez quem quisesse prestar continência ao fundador, a igreja mãe no caso, ficaria à vontade. Com a fundação dessa Lagoinha Global, a coisa muda, você é obrigado a dar satisfação e ainda mandar dinheiro para essa convenção global, ou seja, a Lagoinha Global. E teve o pastor lá que denunciou o salário de 1 milhão, ele deixou claro que as igrejas Lagoinha manda 5% para a sede regional e 10% é mandado para sede, para global. É muita grana que rola, né? André Valadão estabeleceu uma hierarquia paralela para assumir o controle total, o que causou um racha profundo na família e o afastamento de suas irmãs Ana Paula Valadão e Mariana. Quem lembra aí desse racha? Aqui explica, né? Explica exatamente o que aconteceu. E depois veio intrigas, né, de cunhado, indiretas na internet, um respondendo o outro através de caixinhas de perguntas, mas o fato é que a Lagoinha simplesmente rachou. Diante do trono, Lagoinha rachou. Conexão com o Banco Master e o COAF. A Polícia Federal e o COAF agora miram transações atípicas de 3,9 milhões envolvendo o Banco Master e uma produtora ligada à igreja. Além disso, a fintech suspensa, a Clava Forte Bank, operada dentro da sede da igreja, teve o CNPJ suspenso pela Receita Federal. Prisão de operador. O ex-pastor da denominação foi detido com movimentações de 100 milhões de reais, incompatível com a sua renda. Investigações apuram se a estrutura religiosa foi usada como balcão de negócio para promover serviços financeiros. O pastor nega a irregularidade, pastor no caso aqui o André Valadão, mas o cerco da CPMI, do INSS e da Polícia Federal se fecha. Essa notícia foi divulgada ontem. E muita gente lamentando com tristeza o que está acontecendo, meus amigos. E de contrapartida, lá vem o Metrópole também anunciando que o TCU investiga emenda do senador à Igreja Lagoinha de André Valadão. O Tribunal de Contas da União, chamado TCU, abriu representação para apurar possíveis irregularidades na destinação de emendas parlamentares de autoria do senador Carlos Viana, que, segundo o Tribunal de Justiça da União, está investigando porque há possibilidades de desvio de finalidade na aplicação das verbas federais. O órgão diz que pode ter ocorrido conflito de interesse e irregularidades na destinação de emendas parlamentares relacionada à Fundação Oasis e à Igreja Batista da Lagoinha, envolvendo o senador Carlos Viana. Eles falam que não deve nada, que não tem nada a esconder, né? Então, vamos aguardar o que o TCU vai trazer de novidade em cima dessa investigação. Vale lembrar também que o André Valadão está sim sendo citado, foi sim citado no caso do Banco Master, por conta da ligação entre o seu ex-pastor, chamado Fabiano Zetel, e o próprio empresário Vorcaro, dono do Banco Master e investigado, está preso. E o ministro Dino tá indo para cima, cara, né? O dinossauro lá determinou a abertura de uma investigação no âmbito do Supremo para apurar a suposta irregularidade envolvendo as emendas citadas. No fim das contas, o cenário, para quem está dentro do contexto da Lagoinha, pastores, o próprio Valadão, os Valadões aí, é muito preocupante. Já começa pela sucessão, que não foi natural como deveria ser. O pai passa a responsabilidade da igreja para alguém e o filho vem dos Estados Unidos e acaba controlando tudo com uma ideia de Lagoinha Global. Ou seja, uma estrutura nova criada justamente para centralizar poder, meus amigos. E para completar todo esse pacote, a investigação aí pesada envolvendo milhões
passa de 3,9 milhões de transações suspeitas, fintechs irregulares, o uso da igreja como vitrine financeira, até com camarote e muita grana rolando. E o pior de tudo é que eles negam tudo, né? E pode haver, claro que é direito deles negar publicamente tudo, mas os fatos já estão na mesa. O TCU não brinca. E quando a Polícia Federal coloca o COAF e a CPM e a CPI, no caso, né, ela entra no jogo, não é mais só um ruído na imagem, e sim acende literalmente uma luz de alerta. E aquele império, né, conforme nós vimos por tanto tempo, um império estruturado que parecia estar estruturado, inabalável segundo a linguagem evangélica, agora mostra aí as suas rachaduras, a base que não foi bem feita e que não dá mais para tapar o sol com a peneira. E a pergunta diante de tudo que está acontecendo com o líder, né, que está sendo citado, foi citado, com esse envolvimento de grana, banco, fintech, a pergunta fica: quem está conduzindo quem aqui? A fé ou o dinheiro? Deixa nos comentários o que você acha. Esse era o vídeo de hoje. Deixa o seu comentário. Se você não concorda comigo, também comenta aí embaixo, tenta me convencer. Mas a verdade é que as estruturas da Lagoinha estão indo pelo ralo. A Lagoinha virou literalmente um lamaçal. E se você não está vendo, lamento, meu amigo. Você tem que ver o seu conceito de evangélico, de cristianismo urgente. Se você concorda, comenta. Se não concorda, comenta também. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zaz. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.